Meus irmãos, eu quero com alegria saudar a todos na doce e confortadora paz do Senhor e dizer da minha satisfação e alegria no coração de poder voltar aqui ao Belém, a casa do pão, né? Bethlehem, lá no original hebraico é casa do pão. Bet casa, Lahem, pão. Eu vim aqui muitas vezes, especialmente lembrando aqui do pastor brasiliano, pastor Pedro Vicente e outros que por aqui passaram, nos quase 13 anos que a gente morou por aqui. Mas vindo aqui com a família nessa semana, nós estamos aqui desde domingo, né, Rafael? Chegamos aqui na segunda, na verdade. A gente tinha programado com o irmão Claudemir, irmão Valdemir, para estar com os irmãos aqui na manhã desse domingo. A gente tem o bom hábito, o hábito imperdível, de vir à casa do Senhor, neste que é o dia do Senhor, para juntos, como o povo do Senhor, estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Abraçar aqui a todos, que eu conheço, os que não conheço, ter o prazer de conhecê-los. Irmão João Bosco está aqui, né? Prazer. E é sempre uma alegria. E a gente que está na lide, ou na tarefa, na liderança da vida cristã, que é de fato uma caminhada que tem início, continuidade e finalização. A gente observa que, não só agora, mas eu penso que mais acentuadamente agora, no tempo que nós estamos vivendo, a maioria de nós, deixa eu me incluir aqui, também nesse aspecto, nessa análise, por alguma razão perdemos aquela aptidão, aquela intensidade, aquele apetite maior por estudar a palavra do Senhor. E eu estou no ministério já há 42 anos, ministério pastoral, e nesse tempo todo o ministério focado mais no ensino, que é chamado de ministério docente. Tem o regente, tem o pastor regente, o que dirige a igreja, conduz o rebanho, guia o rebanho, mas tem o pastor docente. Por causa, dentre outras coisas, daquilo que o Espírito Santo usou Paulo para escrever lá em Efésios 4:11. E ele mesmo, como quer dizer, não outrem, ele que é o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja, ele que é o Senhor da igreja, ele mesmo deu uns, não muitos, muito menos todos, mas deu uns da própria igreja. Ele cooptou, retirou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nessa palavra mestre, o ensinador, está a ideia do pastor docente. Por quê? Porque se a gente for observar com mais atenção, atentamente, o que Jesus deixou para sua igreja, inicialmente para os apóstolos, para a sua igreja de todos os tempos, em todos os lugares, é que toda a perspectiva, toda a ocupação e o modo como a fé cristã, a isso que Jesus nos deixou no Evangelho e pelo Evangelho, aconteceria, como de fato vem acontecendo e acontece até hoje, é pelo ensino. Não tem outra alternativa. A Bíblia chama muito mais Jesus de mestre do que Salvador e Senhor. A gente é que às vezes não percebe.
Todas as vezes que você achar um versículo na Bíblia, especialmente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e aparece em algum momento no livro de Atos e nas cartas de Paulo, a expressão, o seguinte: andava Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo o quê? Faça-se a pergunta. Fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. Bom, Claudemir, e eu tenho, em função do próprio ofício, lido e estudado a Bíblia talvez um pouco acima da média do brasileiro, do crente. E eu nunca encontrei um versículo, pode ser que me passou despercebido, eu não sei tudo, e não quero saber tudo, mas pode ser que tenha me passado despercebido, eu nunca encontrei um versículo que mudasse essa ordem. Jesus nunca propôs primeiramente curar. Jesus não abriu uma tenda de curanderia. Entendeu? Jesus também não propôs inicialmente pregar só, como informar as pessoas sobre a salvação. É claro que Jesus foi habilmente o mestre, que pregava ensinando e ensinava pregando. Não tinha essa separação entre as duas coisas. Entendeu? Mas eu quero chamar a atenção aqui, de todos nós, é que uma vez que eu sou cristão, você é cristão, servimos ao Senhor, estamos na salvação, não tem outro caminho senão se tornar ou nos tornarmos discípulos de Cristo. Aliás, foi esse o modo como ele resolveu chamar os seguidores dele, discípulos. E se eu for lá no texto original da Bíblia e pegar a palavra discípulo e buscar entender o que é ser discípulo, é exatamente aluno. Mas eu vou falar só para nós aqui, para ninguém escutar lá fora. A maioria dos crentes, eu estou usando crente aqui no sentido, a palavra crente aqui, muito lato, porque crentes todos são. E a maioria dos crentes frequentadores de templos religiosos, seja da Assembleia de Deus, Batista, qualquer outro, não é mais discípulo de Jesus. Ele pode até ser admirador. Tem alguma coisa de Deus na lembrança. Olha para Jesus como, o meu grande ajudador. Mas ele não é discípulo, no sentido de aprendiz. Não é? Em Mateus 11, Jesus chegou a dizer, olha, para a multidão, vinde a mim, como que dizendo, cuidado, tem outros que vão chamar por aí. Mas não ide a eles, vinde a mim. Quem? Todos. Então o convite é muito inclusivo. E já tem a ver com a aula de hoje, o assunto do trimestre da Escola Dominical que vocês estão estudando. O projeto de Deus não é exclusivo na sua abrangência, é inclusivo na sua amplitude, na sua abrangência. Vinde a mim todos. Todos os que se acham cansados. Só que ele não foi apontando, você é cansadinho, vem. Quem toma aquele remedinho chamado Simancol, desconfiômetro, sou eu. Eu estou cansado. Eu preciso dele. Porque Deus não pode no sentido de que ele não atropela, não estupra vontades. Ele não força ninguém a nada. Ele apenas apresenta, faz-nos uma proposta. Agora, quem se autoavalia para saber se eu preciso dele, se o elemento precisa dele, não é a gente. Vinde a mim quem? Todos vós, que estáis cansados. Mas eu que me sinto que se estou cansado ou não. E eu vos aliviarei. Essa é a promessa dele. Está Mateus 11. O versículo seguinte ele vai dizer, e tem mais, tomai. Quer dizer, vocês é que vão receber. Vocês é que vão lançar mão do meu jugo. O jugo é meu. Mas é um instrumento de aprendizado também do discipulado, e portanto do discipulado que eu ofereço a vocês.
Tome esse jugo, que é uma canga, põe no seu cangote aí, cangue-se comigo e vamos pela estrada da vida fora. Você aprender comigo lentamente enquanto a vida acontece. Aí diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Agora chega na sua casa, aqui não, porque você vai perder o fio fio da meada. Consulta no Google Teach aí, ó, ou mesmo no Wikipédia. O que é aprender? Nós temos a nossa mente embotada, a maioria dos crentes hoje. O cérebro em ponto morto. Não pega nem no tranco às vezes. E a gente vem à igreja, canta o hino, isso é bom, a gente ora e abre a Bíblia, lê o texto, mas sai do portão para fora e não lembra mais. Como é que eu sou aluno dele? Como é que eu vou aprender dele? E aí vem Paulo mais tarde, esse que nós vamos estudar sobre ele aqui essa manhã, diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem. O que é vir? Se ela vem, é porque eu não tenho ela na dimensão que eu preciso. Eu preciso atraí-la, eu preciso trazê-la para mim. Mas Paulo falou, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo quê? O ouvir. E ouvir o quê? Não é simplesmente a palavra. Tem uma outra palavra antes lá. Ouvir a pregação, ou o ensino, a explicação, com entendimento e inteligência, essa palavra. Porque só depois de ouvi-la, entendê-la, é que vai gerar fé na minha vida. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, a pregação da palavra de Cristo. E aí eu, como assembleano que sou, eu reconheço que nesses últimos 30 anos, não é de agora, não é aqui no Belém, não é aqui em Taubaté, não é lá em Goiânia, não é lá aqui no Brasil, no cristianismo como um todo, nós fomos substituindo esse chamado de Jesus para aprender para eventos. Entendeu? Não é que o evento seja errado, mas de repente eu venho à igreja, não pelo mestre dos mestres, que pela palavra vai nos ensinar, é pelo tipo de show que eu vou participar. Aí a maioria pensa que eu, o ensinador, eu nem tanto ensinador, eu não vou dizer que eu sou ensinador, mas o pregador ou o cantor, vem, e a maioria de nós pensamos que ele vem fazer um show evangélico para a gente. Então eu não cresço, porque aí eu não sou participante do culto, eu sou assistente. Aí foi tomando uma conotação assim, que o culto, ou a reunião da igreja, se for tomando esse caminho, eu preciso atender a clientela. Né? Tem gente que gosta de rockão. Eu e o meu filho lá de Goiás, nós gostamos do sertanejão. Entendeu? Aí a gente começou a classificar. Isso que é a proposta do Evangelho, eu vou repetir, que é eminentemente proposta de ensino, para atender a demanda da plateia. E se é plateia, você e eu que venho, não sou mais discípulo, sou assistente. Entendeu? Eis a razão porque talvez nós não tenhamos tido nesse país, pátria amada idolatrada, salve, salve, um tempo com a maior quantidade de portas de igreja evangélica, com os nomes mais esdrúxulos possíveis, alguns não tão esdrúxulos, absurdo, nomes até bonitinhos, que se abrem em cada esquina, igreja para todo gosto e bolso, mas nós nunca tivemos um tempo de triunfo do engano, da mentira, da maldade, como nesse tempo. Então alguma coisa está errada. Está entendendo? Porque a maioria dos crentes, eu não estou falando de nós aqui no Belém nessa manhã, nem da Assembleia de Deus do Taubaté, nem da Assembleia de Deus do Brasil, ou lá de Goiânia. Não, eu estou falando do movimento evangélico. A grande maioria não é mais discípulo de Jesus. Porque se fosse discípulo,
nós entenderíamos que Jesus falou lá, basta, como que dizendo, eu não quero que vá além. Eu não cobro mais do que isso. Mas basta, como que dizendo, também não aceito nada a quem. Vou repetir, mas basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Sabe o que é ser crente? Do ponto de vista de Jesus, discípulo dele, é estar aos pés dele como mestre da nossa vida, até que Cristo seja gerado em mim, até que eu me torne um Cristo ambulante pela rua. Daí a palavra cristão. Primeira vez que essa palavra cristianos, lá no original, apareceu, foi na cidade de Antioquia. Tem a ver com o que vocês estão estudando nesse trimestre. O avanço da igreja para o mundo do gentio. Nós vamos estudar um desses aspectos hoje. Como é que se deu? Como se deu? Com quem se deu? E qual era o teor da proposta? Lá em Antioquia da Síria, Atos 11, 26, diz que pela primeira vez foram os discípulos, olha para o discípulo lá. Até então, todos os crentes que serviam ao Senhor eram chamados de discípulos, ou o povo do caminho. O que é caminho? Caminho é aquilo, a trilha por onde você anda. E às vezes o caminho é feito andando nele, já viu isso? A gente faz o caminho, e o caminho direciona a gente. Aí, pela primeira vez foram os discípulos chamados de cristãos. Sabe o que é a palavra cristão? Cristão lá? Do adjetivo ou do substantivo adjetivado chamado cristianos. Significa fotocópia de Cristo, xerox. Ao ponto de a gente ir assimilando, crescendo com Ele, e aprendendo dele. Quando a gente passar na rua, lá vai uma cópia de Cristo, lá vai um pequeno Cristo. Entendeu? Aí Paulo vai dizer, escrevendo a carta aos Gálatas, ó filhinhos, porque em outra vez, parece que 4:28, uma coisa assim, ou 6:28, acho que é 4:28. Ó filhinhos, porque em outra vez eu estou sentindo dores de parto, como uma mulher gestante, até que Cristo seja gerado em vós. Sabe o que é ser crente? É se tornar desde aqui agora a xerox e a fotocópia de Jesus de Nazaré. Até porque só vai viver escuta o que eu vou dizer, só vai viver com Deus no céu quem viver como Deus desde agora. Quem não viver como Deus aqui, não espere viver com Deus lá. Porque no céu só vai entrar filho, e o filho tem que ter o DNA do pai. Por analogia, não estou dizendo que já está lá, pastor João Bosco, irmão João Bosco, mas eu penso que lá na porta do céu vai ter um método de testar meu DNA. Porque na casa do pai só entra filhos. Entendeu? Aí Deus bondosamente deixou para nós o Evangelho, a palavra, chamou-nos para vir aos pés dele, para aprender dele, e deu tempo para que o Espírito Santo, por meio da palavra ensinada, vá gerando em mim, em cada um de nós, a natureza santa de Cristo. Até o dia que eu chegar nos portões dos céus, ele olhar para mim e dizer, entre, você é filho, a casa é sua. Hã? Mas, pastor, e o que tem isso a ver com o texto? Tem tudo a ver com a lição de hoje. Eu não quero simplesmente aqui dar um sermão. A revista você já tem, eu penso. Eu quero, à luz do tema proposto aqui, que trata, do Espírito Santo guiando. Eu até mudei um pouquinho o título aqui. Botei assim, a igreja, seu avanço de Jerusalém a Macedônia ou a Europa, que é o continente europeu de hoje, guiada pelo Espírito Santo.
E esse texto aqui, eu estava me lembrando, irmão Valsemir, há uns 30, 32 anos atrás, a igreja nem era aqui ainda, era na casa da sua mãe. Há uns 30, 32 anos atrás, eu li esse texto para falar no culto de despedida do missionário Luiz Antônio da Cruz. Esse texto, há uns 30, 32 anos atrás. E veja bem aqui, o texto está tratando da segunda viagem missionária de Paulo. Vamos pensar aqui um seguinte para pegar o fio da meada. Porque a proposta do trimestre é demonstrar, ensinar, especialmente à luz dos Atos dos Apóstolos, que é um texto registrado por Lucas, que era um médico de profissão, mas converteu ao Evangelho, e a partir desse capítulo 16 de Atos, que é o texto da lição de hoje, ele passa a fazer parte da comitiva de Paulo. E deixa eu dar outro detalhe, já que é uma escola é para a gente aprender e discutir essas questões. Lucas é o único escritor não judeu de toda a Bíblia. Ele era grego, possivelmente exatamente dessa província chamada Macedônia. Todos os outros escritores do Novo Testamento, veja que eu estou falando de escritores, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Paulo, Lucas, Moisés, foi só o escritor, porque o autor é o Espírito Santo. Não é? Paulo falou assim, porque toda a escritura é divinamente inspirada e, portanto, ela é proveitosa para o ensino. Olha aí, de volta à ideia do ensino. Proveitosa para quê? Para ensinar, para educar, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, gente, não tem escape. Se eu não cair nessa voga, não enquadrar-me aqui, eu não posso ser chamado de cristão. Até de crente, tudo bem. Porque crente todo mundo é. Até o ateu fala, não, eu sou ateu, graças a Deus. Entendeu? Então, crente todo mundo é. Mas para mim não basta apenas esse adjetivo crente. Eu sou cristão, porque cristão também sou crente, eu creio, aceito as verdades do Evangelho, mas crente para mim só não basta. Crente todo mundo é. Tem gente que crente aí, a gente aí fora, que é crente, acende uma vela preta, não sei para quê, queima galinha colar, e esparrama reza na cara, se benze, que ele crê em alguma coisa. Então eu não quero ser meramente crente, eu quero ser cristão. Aliás, eu preciso ser cristão. E cristão é aquele que segue a Jesus e os seus ensinamentos. Então, retroagindo um pouquinho, toda a igreja do Senhor, na verdade, foi instituída por Deus e constituída pelo Espírito Santo. Onde? No Atos 2. E qual é, digamos assim, a manifestação visível ou percebida por um dos 5 sentidos da nossa vida? Está aí, os entendidos sabem. Nós temos 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. O único sentido atingido e, digamos, de certa forma, utilizado no dia do Pentecostes, foi o ouvido, a audição. Está lá, cumprindo-se o dia, Atos 2, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, com o quê? Sem nenhuma programação, lembra que eu falei agora introduzindo? Sem nenhuma agenda, sem nenhuma mecanização, sem nenhuma instrumentalização de nada, de repente, ouviu do céu um som. O problema é que a maioria do som e do barulho que a gente faz hoje não vem do céu. É nós que fazemos. Entendeu? De repente, veio do céu um som, como de um vento. Como? Lá não tinha vento, não tinha fogo, ninguém viu o vento.
quer dizer, não foi acionado o tato para sentir o vento. Eu não vejo o vento. Quem sacava vento era só a Dilma Rousseff. Não, não precisa nem falar, porque ela que falou que ia sacar vento. Ela sabe. Eu não sei. A gente só sente o vento quando bate aqui. Então o tato me faz perceber o vento. Mas lá ninguém sentiu o vento. Porque a palavra é como de um vento. Original, aliás, gramaticalmente é um símile que estabelece uma comparação. O único sentido dos 5 que nós temos que foi acionado lá foi a audição. Por quê? Por causa dessa lição de hoje e de outros que vocês estão estudando, nós estamos estudando. Que o evangelho e a vida que Deus quer nos dar é pela audição. Deus nunca trabalhou pela visão. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, por que ele não falou, quem tem olhos veja? Está vendo que tem uma similitude com o que eu comecei falando aqui, do culto show? Não, qual é a performance do artista que veio na nossa igreja? Eu não gostei. Você viu o jeito dele? Agora com a mídia, então, nós vivemos o tempo das caras e bocas. Tu tem que... Entendeu? Porque não é mais o ouvir, é ver. O que é que o profeta Isaías falou? Veja, a vossa alma viverá. Não foi não. Falou, ouve, e a vossa alma viverá. Não, Claudemir, se a gente for imiscuir nesses assuntos, nesses labirintos, a coisa vai apertando. Porque a ênfase de Deus foi sempre no ouvir, para entender, para compreender, para entender, para praticar na força do Espírito Santo. Ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, o qual encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas como. Então também a visão, o sentido da visão também não foi acionado lá. Não tinha fogo lá. Só tinha som. E som do quê? De comunicação. Está ali o irmão Júnior Guimarães. Aí eu vou por aqui, ele me grava bondosamente aí, sai de casa e põe um aparelho aqui. Porque é som. E por que língua? Porque o processo do crescimento da igreja e do avanço da igreja se faz pela comunicação. Por isso que no fenômeno do Atos 2, o fenômeno mais enfatizado, irmão Valcemir, é língua, é falar. Não foi sentir nem ver, foi ouvir. E ouvir comunicação falada. Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar? Percebendo o caminho para chegar à lição de hoje? E naquele caso lá, 120 pessoas aproximadamente reunidas ali, ouviu-se, pelo sentido, evidentemente, da audição, que foi o único dos 5 sentidos acionado lá, nem o outro, cerca de 21, 22 línguas diferentes. Então, aqui, embrionariamente, já no começo, estava o ensinamento do Espírito Santo, que agora a igreja, o evangelho, sempre foram, mas os judeus não entenderam, era para o mundo. Não ia ficar fechado mais no templo, no sacerdote, com os sacerdotes, com o povo judeu. Isso é nosso, é só para nós vamos privatizar. Deus é nosso e nós patenteamos no cartório celestial. Está aqui a procuração do céu. E não, esse evangelho é para o mundo. Vou repetir o que eu falei agora há pouco. Que a proposta de Deus não é exclusiva na sua abrangência. Ela é inclusiva na sua abrangência. Deus amou foi o quê? O mundo. Agora, na sua proposta, a abrangência inclui o mundo, o todo. Por isso que a igreja daqui foi avançando
saindo das amarras do judaísmo, daquela cultura fechada dos judeus, e indo para o mundo gentio. E chegou até nós aqui no Brasil. Olha bem. E de repente, Deus teve que tomar, ou pelo menos permitir certas situações com o seu povo ali em Jerusalém, para que eles entendessem isso. Curioso, Rafael sabe disso, que ali no Atos 2 aparece 3 expressões original, 3 expressões diferentes, para falar dessa comunicabilidade, dessa capacidade de falar. Porque eu vou repetir, a fé cristã se faz pelo aprendizado, e o aprendizado se processa por ouvir conteúdo de ensinamento, interpretar, compreender, entender. Sem entendimento não tem fé cristã. Chega na sua casa, porque não tem tempo agora, se abre Mateus 13, ou Marcos 4, ou Lucas 8, e releia atenciosamente a parábola dos semeadores. Foi, se não a única, a primeira das parábolas, pastor João Bosco, que Jesus ensinou, ou seja, explicou particularmente aos discípulos. Nos 3 evangelhos, tanto em Mateus 13, em Marcos 4, em Lucas 8, vai terminar o seguinte: aquela semente que caiu em boa terra, foi aqueles que ouviram, olha aí de novo, ouviram a palavra de bom coração, e a entenderam. Essa, olha o pronome, como que dizendo, só esta que ouviu de bom coração e entendeu é que frutificou. O bom terreno, a semente que caiu no bom terreno, são aqueles que ouviram a palavra de bom coração e a entenderam. Essa frutificou a 100 por 1, 60 por 1, a 30 por 1. Gente, não tem outra alternativa não, meu irmão. Claro que eu posso vir ao culto, eu devo vir ao culto, vir à reunião, me congraçar e ter comunhão com os irmãos, e cantar um hino, e ler a Bíblia, e vir aqui, porque a gente é uma família, e mutuamente nós nos edificamos na mesma santíssima fé, como Judas falou lá na sua carta, versículo 3 e 4, se não estou enganado. Mas se você pessoalmente não entender e não crescer, a fé do outro não vai te ajudar. Haverá um momento, quando a coisa funilar, lá em Goiás, a gente diz assim, quando chega a hora de secar o bagaço, é olho no olho, tete a tete, um por um, e o diabo que carrega os desavisados. Estou crente desde que eu sei das fraldas, pelo menos na igreja. Tem muita gente que ora por mim até hoje. Muitos dos irmãos aqui que lembram de mim, certamente, pastor, aquele narigudo, abençoa ele. E Deus está me abençoando. Mas haverá um dia que a oração de nenhum de vocês, e nem da minha mãe, que ainda vive com 84 anos hoje, que desde que eu nasci ora por mim, vai fazer diferença. Porque é um por um, tete a tete, olho no olho. Ninguém chega no céu de carona. Ninguém chega no céu e ninguém cresce como filho de Deus, contando, ouvindo o testemunho dos outros e apostando, acreditando na oração da irmã Fifi, que ora mais do que a gente. Não, senhor, ela ajuda, porque Paulo falou, orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Haverá um momento que a oração de outro não vai fazer diferença. Está entendendo? Olha, aí essa igreja foi prosseguindo, avançando, e tal, aí chegou em Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, uma cidade a uns 200 e muitos quilômetros ao norte de Jerusalém, que já ficava num país pagão. Antioquia teve o nome em homenagem ao rei Antíoco Epifânio, que construiu a cidade na beira do rio Orontes, e deu ao nome à cidade em homenagem a si próprio. Aí, por causa de Antíoco, virou Antioquia. E aí teve uma perseguição em Jerusalém, que desencadeou a prisão de Pedro e João, a morte de Estevão. O João Bosco estava pregando lá, o pastor estava lá,
falando aquela dificuldade lá, lendo o Romanos, né? 8:17 lá. Falando de que a gente precisa conhecer a Deus. Deus não prometeu guardar-me das dificuldades da vida, não. Deus prometeu a sua presença. Mas o meu barco navega os mesmos mares aí. Deus não prometeu uma blindagem em torno de você só porque você é crente da Assembleia de Deus e fala língua estranha. Não, Senhor. Nós estamos navegando os mesmos mares. E até algo que choca a maioria dos crentes por causa dessa cultura das facilidades. De que para o crente só acontece coisa boa. Sem querer assustar você. Mas infelizmente, do lado de cada vida, coisas boas podem acontecer às piores pessoas do mundo. E coisas ruins podem acontecer às melhores pessoas do mundo. Crente também morre de câncer. Crente também bate o carro. Crente também é assaltado. Você está entendendo? Mas de vender uma cultura assim que... Não, Deus não prometeu facilidade para mim, para você não. Deus prometeu sua presença. E Ele está sempre presente. Mesmo quando o barco está em alto mar, a tempestade assolando, se Ele estiver presente, barco onde Ele está não afunda, pode ter certeza. Não naufraga. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Antioquia da Síria, a igreja cresceu lá, e quem levou o evangelho para lá foi uns irmãos que aceitaram Jesus, talvez no trabalho em torno de Jerusalém ali, mas eles eram da ilha de Chipre. Então, o adjetivo pátrio, igual você mora em Taubaté, Taubati, como é que chama quem mora em Taubaté? Taubatiano. Quem morava em Chipre era cipriota. O adjetivo pátrio usado lá era cipriota. E essa gente, por causa da perseguição contra os Pedro e João, que foram presos, mas depois soltos, e a morte de Estevão, saíram dispersos e foram pregando também para gente que não era judia, porque os apóstolos só pregavam para gente nossa. Você quase que chegava assim: cadê a sua carteirinha? Você é da Assembleia de Deus? Então, Pai Senhor, se você não for, até logo. Entendeu? Já tinha esse preconceito, já tinha essa delimitação lá. Aí a Bíblia diz que esses irmãos de Cirene, Chipre, irmão Valdemir, saíram pregando também aos pagãos, e até chegar em Antioquia. E eles pregaram e ensinaram lá na cidade pagã, e a igreja cresceu. Olha, sem a presença de um dos apóstolos. E o trabalho cresceu tanto lá, olha, esse avanço da igreja, guiada pelo Espírito Santo, aquele Espírito Santo que começou falando línguas variadas. Eu disse que tem 3 termos. Xenoglosse. O que é? Você já viu falar a palavra xenofobia? Xenofobia é medo de estrangeiro, né? Xenós é estranho. Então, xenolália é língua estrangeira. Se alguém chegasse aqui e falasse russo, você não entenderia, porque a língua é estrangeira para você. E para mim também. E lá tem a palavra xenoglosse, língua estrangeira. Mas tem a palavra glossolalia. Outras línguas, outras que não aquelas faladas por aqui. Deus está falando que o evangelho é universal. O projeto dele não é patenteado e vendido para uma denominação, para um grupo, para judeu. Não, o projeto dele é universal. Deus não aceita um projeto menor do que o mundo. Porque Ele amou o que mesmo? O mundo. É inclusivo. E eis que de repente, aquele trabalho cresceu. Aliás, eu vou falar a terceira palavra. Tem outra chamada heteroglosse. Xenoglosse é língua estrangeira, glossolalia é outras línguas que não aqui falava, que a gente fala por aqui, que na época era o aramaico, o grego comum e o hebraico, falado no templo e na sinagoga, e às vezes alguém mais instruído falava o latim. Paulo falava pelo menos as 4 línguas, o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Paulo era poliglota. Esse Paulo pregador aqui. E aí, tem outra expressão que aparece lá de heteroglosse. O que é heteros? Você não já viu falar a palavra heterodoxo? Hétero é diferente. Você viu falar assim?
Eu não posso nem falar porque vai escutar lá fora. E o gente vai meter uma bala na minha testa. Você não ouviu falar de homossexualidade? E já ouviu falar de heterossexualidade? Fala, não, eu sou hétero. Por quê? Eu, como gênero, sou diferente dela. Daí, essa expressão vem de hétero, diferente. Aí tem a expressão heteroglosse, línguas diferentes. Então tinha, o que Deus está dizendo? Já está, pastor, meu filho Rafael, ensinando que o evangelho não seria encabrestado, nem vendido, nem dominado, nem patenteado para nenhum povo, nem uma cultura, nem uma religião. O evangelho seria uma proposta de Deus para a salvação de todos os que crescem. Glossolalia, xenoglosse e heteroglosse. Está lá no Atos 2. E os crentes pregaram Jesus lá em Antioquia da Síria, uma cidade que só perdia para Roma, capital do império, em termos de culturas e povos diferentes morando ali. Você já ouviu falar a palavra cosmopolitana? Nós já ouvimos falar muito. O que é cosmopolitanicidade? São Paulo é a cidade mais cosmopolitana de toda a América Latina. Por quê? Em São Paulo é onde vive, São Paulo capital, onde vive juntos a maior variedade de povos de nações diferentes da América Latina. E Antioquia só pedia para Roma. Lá tinha muitas culturas e povos que falavam diferentes línguas morando ali. Por causa da importância da cidade. Era o centro administrativo do Império Romano. Desculpa aí. Para aquela parte do Império de Roma. Aí a igreja cresceu lá. Os apóstolos falaram, vamos mandar para lá um crente gentio, chamado Barnabé. E ele era crente e converteu na ilha de Chipre. Eu disse, quem que foi evangelizar Antioquia? Os cipriotas. Aí a igreja, pregando esse evangelho inclusivo para todo mundo, a igreja avançando, guiada pelo Espírito Santo para o mundo romano, para o mundo pagão, ouviu que o evangelho tinha chegado lá em Antioquia, e a maioria dos crentes evidentemente eram de línguas diferentes, e povos pagãos, falou, então tem o pastor de lá é o irmão Barnabé. Ele era judeu, helenizado, nascido na ilha de Chipre, como judeu chamava Yosef. Aí ele chegou em Jerusalém, era um crente tão bom que mudaram o nome dele do hebraico para o aramaico, Barnabé. Bar é filho, Nabé é consolo. Crente tão bom, falou assim, esse é filho da consolação, esse pode ser. E é claro que se a igreja tivesse uns 3 Barnabé, né? Filho de consolação, manda o Barnabé lá. O Barnabé está aí em Atos 11. Barnabé chegou lá e viu o progresso da igreja, falou, não dou conta sozinho não. E ele já tinha tentado ajudar Saulo, que converteu ao Senhor no caminho de Damasco, e quando Barnabé pegou Saulo pela mão, esse apóstolo que estamos falando aqui, foi levar para apresentar os apóstolos, falou, não, tirei esse sujeito daqui, esse cabo é perigoso, ele ó. Não, mas ele converteu, o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, agora ele falou, não dá para confiar muito não. Aí Atos 9, conta que Paulo, lá para o final do Atos 9, Paulo teve que voltar para o sul da Europa, hoje parte da Espanha, para a sua velha cidade onde ele nasceu, região de Tarso, na Cilícia. Barnabé chegou lá, viu que o trabalho da igreja estava grande, e essa gente não deu conta sozinho não. A Bíblia diz que Barnabé procurou Saulo, que virou mais tarde Paulo, como procura agulha no palheiro. Eu vou atrás de Paulo, sem ele eu não consigo. A Bíblia diz que eles ficaram ali, Paulo e Silas, durante 1 ano. Pastor João Bosco, mais outra vez, a palavra que eu estou enfatizando nessa aula hoje. Ficaram ali 1 ano ensinando. Mas não foi só fazendo campanha de cura? O que eu falei de Jesus lá? E
Todas as vezes. Eu até contei algumas vezes que eu estudei a Bíblia, aí, quantas vezes isso aparece. Hoje eu esqueci. Mas todas as vezes que vem, você vai ler na Bíblia a expressão, e andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, você nunca vai ver a mudança dos verbos. Primeiro ensinando, pregando e curando. Jesus não abriu tenda de cura. Toda igreja que se abre só para atender a demanda, ainda que legítima e boa, das pessoas, não é mais igreja de Jesus. Que Jesus precisa atender o todo. Começa pela regeneração e o resto vem de lambuja. A gente está aqui para pregar o evangelho que transforma e regenera o ser humano. E depois as outras coisas vêm como consequência. Não pode ser prioridade. E a Bíblia diz que eles ficaram lá 1 ano, ensinando muita gente. Eu gosto dessa roda, irmão Valdemir, diz assim, e muitos creram no Senhor e foram acrescentados à igreja. A ordem é diferente. Hoje a gente recebe as pessoas na igreja esperando eles crer. Lá precisava crer para ser acrescentado à igreja. Está entendendo? Agora vocês vão perceber o que eu falei lá, que a fé vem pelo ouvir. E a Romanos 10 fala da salvação. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas hoje a gente acrescenta as pessoas à igreja, até nessa visão de, não, esse público não gosta mais disso, eles estão buscando isso, vamos abrir uma igreja que atenda eles. Aí a gente recebe, agrega em grupo, não estou dizendo que isso seja errado, e nem seja pecado, esperando que um dia eles venham a crer. E aqui não, diz, primeiro eles creram, para depois ser acrescentado à igreja. E aí eu volto a aplicar a lição de hoje, que eu já falei demais, mas eu entendi que precisava, irmão Claudemir, a gente fazer essa digressão para entender o contexto. Que agora, na segunda viagem missionária de Paulo, que a primeira aconteceu exatamente de Antioquia, que Antioquia superou a igreja sede em Jerusalém. Onde o Espírito Santo desceu em Atos 2, não era mais o maior centro da igreja e da fé cristã. Ela moveu-se de Jerusalém para Antioquia da Síria, que foi a igreja que mais evangelizou e fez missões do primeiro século, a igreja de Antioquia. E Atos 3 vai dizer, e havia na igreja, eu gosto disso. Porque a igreja não pode, no afã de levar o evangelho aos povos, romper fronteiras com o evangelho, não pode terceirizar a mão de obra. A igreja é a única agência de atuação no mundo que não conta com mão de obra terceirizada. Só crentes salvos que podem se envolver. Aí o Espírito falou assim, havia na igreja, Atos 13, que estava em Antioquia, eu gosto disso aqui, alguns pastores e mestres. Eu não sei falando que aí precisa dessas duas dimensões, o pastor regente e o pastor docente. Havia olha essa palavrinha, em mais a da na. Une a preposição do locativo em, mas o artigo definido feminino singular soma em mais a da na, estabelece um espaço, lugar onde. Onde que existia membros e onde que existia pastores e mestres? Na igreja. E tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, Rafael. E irmãos aqui, com essa tendência da gente importar mão de obra, por causa da ideia da igreja show. Ah, pastor, mas também Antioquia, Barnabé não chamou Saulo? Chamou. Mas porque ele era a igreja. E ele estava lá entre os pastores e mestres. Olha, o Espírito Santo é aqui, guia a lição de hoje. Guiando a igreja para além de fronteiras. Diz a Bíblia que orando e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me. Espera aí. Veja que tem um pronome oblíquo, átono, da primeira pessoa do singular, que aqui é enclítico. Então, diz assim,
aparta primeiro para mim, porque eu não quero mão de obra terceirizada no meu reino. Você só manda para abrir igreja em meu nome quem for meu. Aparta primeiro para mim. Está lá, apartai-me, ou aparta para mim, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Aí a Bíblia diz que jejuando e orando ainda, disse o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que comandou, desde o Atos 2. E a Bíblia diz que impondo sobre eles as mãos, os despediram, eles foram para a primeira viagem missionária. Foram até onde é hoje a França. Quando você lê na Bíblia a palavra Gália, é a França de hoje. Quando você lê na Bíblia a expressão assim, Paulo falando, eu não quis pregar sobre o fundamento de ninguém, mas eu quero que vocês saibam que de Jerusalém, na Ásia, até o Ilírico, eu anunciei o Evangelho. Sabe onde fica o Ilírico daqueles dias hoje? É a Albânia e a Iugoslávia, e a antiga Iugoslávia de hoje. A Albânia de hoje era o Ilírico daquela época. Então Paulo foi longe. Por quê? Guiado pelo Espírito Santo, ele foi rompendo fronteiras. Mas porque esse mesmo Espírito, já em Atos 2, deu uma característica de que o Evangelho é comunicação. Vocês não vão prender isso aqui no vosso hebraicozinho, falando Shalom, Barak, Hashem, não vão ficar vendo assim, porque esse Espírito agora, esse Evangelho, é para o mundo, e ele vai ser comunicado e falado em todas as línguas, porque todos os homens é alvo do amor de Deus, e objeto dessa salvação. Chegou a nós aqui no Brasil, aqui em Taubaté e lá em Goiânia. Mas já está embrionariamente lá no Atos 2. Aí Paulo então volta da segunda viagem missionária para prestar relatórios e testemunhar. Começa a segunda viagem missionária. Ele e Barnabé de novo. O irmão João Marcos era assim meio fujão, primo, outra versão diz que era sobrinho de Paulo. Quando ele estava indo para a Galácia era uma região muito violenta. O sul da Galácia é exatamente que é parte da França hoje e tal. O Marco falou, isso é muito perigoso, eu vou picar a mula daqui, eu vou voltar. Eu acho que isso vai dar trabalho demais. E voltou para Jerusalém. De Antioquia da Psídia. A Bíblia tem duas Antioquias. A Antioquia da Síria, que ficava uns quase 300 quilômetros, não sei, ao norte de Jerusalém, e tinha a Antioquia da Psídia, que foi de onde o João Marcos voltou, na primeira viagem missionária. Quando ele estava começando essa segunda viagem missionária, o Marco queria ir de novo, certo, ouviu os testemunhos, que beleza, quem gosta, né? Tem muita gente que quer de Deus só os bônus, não quer o ônus. Tem muita gente em nosso meio que gosta do cargo, mas não quer a carga de jeito nenhum. Eu acho que o João Marcos ficou ouvindo os testemunhos. Eu acho que um deles, Rafael, era Paulo contando que tinha convertido na cidade de Listra um menino filho de pai grego e mãe judia e avó crente chamado Timóteo. E aquele testemunho empolgou. Tem gente assim, né, que ele só vive a fé se for manipulado, ouvindo a história dos outros, que ele nunca tem a dele. Ele nunca experimentou Deus. Ele não conhece pessoalmente a Deus. Ele só vive de história que os outros contam. Esse é o tipo do crente, o obreiro Marcos, João Marcos. Falou, não, eu quero ir de novo aí. É bom, foi bom assim? Deixa eu ir. O Paulo falou, não, você não vai não. Eu não gosto de gente desertor. Não gosto de gente covarde. Você fugiu na hora da batalha? E aí eles entenderam, o Barnabé com o Paulo, eu acho que eles tiveram uma discussão, e aí eles tiveram que separar. O Barnabé voltou para Chipre, cidade dele, levando João Marcos, e Paulo seguiu a segunda viagem missionária. Aí, que tem o Atos 16, eu vou aplicar e encerrar em minutos. Que uma lição você já tem aí. Paulo quis entrar na Ásia. O que é a Ásia de hoje? A Turquia, daquele presidente chamado Erdogan, de hoje. Da cidade de Istambul, que é a única cidade do mundo
que tem a metade no continente da Ásia e a outra metade na Europa. Você já pensou isso? Você vai para um lado é europeu, você vai para o outro é asiático. Istambul. Ásia Menor. Istambul, a Turquia de hoje, estava na Ásia Menor. É claro que é uma região mais ampla, naquela época, que não é só a Turquia de hoje, que é um país pequeno. E Paulo quis ir para Bitínia, e falou, você não vai. Meu Deus do céu, como é que um espírito que manda pregar o evangelho também fala, não vai? É aqui que está a força. O sucesso da igreja, no que diz respeito ao alcance de outros povos e culturas no evangelho, depende primordialmente, deixa eu usar essa palavra aqui, vou mudar essa palavra, depende fundamentalmente da capacidade do missionário, do obreiro, ouvir, atender e obedecer à vontade do Espírito. Paulo queria fazer uma coisa boa, queria pregar na Bitínia, você não vai, não entra aí, não é hora. Eu falei disso lá no culto de Espírito do pastor Luiz Antônio da Cruz, há 32 anos, na casa da sua mãe, inclusive. Você estava lá na guitarra, eu lembro até hoje. E aí ele tentou ir para outro canto, aí o Espírito de Jesus falou, não vai. Aí ele chegou em Troade. Troade é uma cidade portuária do Mar Egeu, fica hoje junto da Grécia de hoje. E ele foi dormir, tem hora que, ao invés de trabalhar, é melhor dormir. Aí apareceu numa visão de noite, um homem que ele entendeu ser um macedônio, talvez pelos trajes, o vestuário, a aparência, o modo de vestir. E esse homem dizia, passa a Macedônia, ou para a Macedônia, e ajuda-nos. Aí Lucas, no ato 16, é que Lucas começa a fazer parte da comitiva de Paulo. Ele começa a escrever na primeira pessoa do plural. Nós então entendemos, porque Lucas estava junto. Entendemos que o Espírito, Deus nos guiava para a Macedônia. Sabe o que é a Macedônia? A Europa. Aí vem a lição de hoje. Tem muita coisa anotada aqui, mas eu não vou. Mas, pastor, o que essa lição nos ensina no que tange a viver sob o comando do Espírito Santo para ultrapassar fronteiras na proclamação do Evangelho e na consolidação da igreja? Não é? O que precisa? Primeiro, precisa de sensibilidade espiritual para ouvir, entender o comando do Espírito, como eu já falei. Aqui não vai uma crítica, apenas uma constatação. Um dos terríveis males, não sei se eu posso usar essa palavra, adjetivar desse jeito, mas um dos equívocos, vamos dizer assim, do movimento evangélico no mundo atual e também aqui no Brasil, é o fato que a igreja hoje tem dono. Não é o Espírito Santo mais. No Brasil, há uns 70 anos atrás, desses 115 anos que nós já completamos de Assembleias do Brasil, existia as Assembleias de Deus. Todos nós pastores eram pastores servindo ao Senhor da igreja nas Assembleias de Deus, mas ela não era de ninguém, era de Deus. Na terceira viagem missionária, Paulo está voltando agora da Ásia, e não tem como passar por Éfeso, a capital da Ásia. Ele para numa cidade chamada Mileto, que era um porto, e manda vir os obreiros da província da Ásia, e essa gente que fundou a igreja em Tiatira, em Laodiceia, em Esmirna, em Filadélfia, e tudo mais. Essa gente, lá em Atos 20, está registrado lá. Paulo falou assim, olha gente, após a minha partida, penetrarão entre vós lobos vorazes, como quer dizer, virão de fora, mas dentre vós mesmos surgirão falsos mestres. A gente só quer ver o defeito lá de fora, não tem coragem para enfrentar o problema que surge dentro. Entendeu?
Paulo, pelo Espírito, falou, virão de fora, penetrarão, se penetrarão, porque viram de fora, lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. Mas dentre vós mesmos surgirão falsos mestres, que vão levar a posse o rebanho, para tentar apropriar-se. Aí Paulo vai dizer, então não faça isso, vocês obreiros, olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus os constituiu bispos para apacentares a igreja de quem? De Deus. Vocês são apenas os pastores, a igreja continua de Deus. Até porque dá lá, para apacentar a igreja de Deus, qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Você vai ler na sua Bíblia, na sua casa lá, o Atos 20, lá pelo 18 em diante. Hoje, quando a igreja, Deus permite a gente ir longe, meu irmão. Eu não falei em algum momento lá na introdução que Deus só faz o que Jesus só fez, o convite de vinde a mim? E não força ninguém a nada, não. Ele deixa a gente ir longe. O meu filho me acompanha de vez em quando, não por essas andanças por escola bíblica, simpósio por esse Brasil afora, mas lá na nossa igreja, e quando ele está comigo, eu disse que Deus esperou Israel, que estava fora do projeto, 630 anos. Deus não tem pressa não, meu irmão. Deus não trabalha no assodamento. Até porque Deus tem a favor dele toda a eternidade. Quem tem que ter pressa é você e eu. Porque eu tenho que resolver tudo antes do túmulo. Mas Deus não tem pressa não. O problema é meu, se eu não resolver do lado de cá. Ele tem toda a eternidade para poder tratar comigo. Entendeu? E aí, eis que de repente, a coisa desandou. Quando tem essa mentalidade de igreja patrimônio, igreja patronal, a mentalidade é que eu não trabalho mais para Deus, nas assembleias de Deus, com o pastor fulano de tal, no meu caso lá, o bispo Oídes. A ideia é que eu trabalho para o fulano, nas assembleias de Deus, usando Deus. Aí a igreja não avança, não implanta, que ela passa a depender do nome. Paulo plantou a igreja, irmão João Bosco, ele saiu de lá, mas ele ficou lá. E ficou maior depois que ele saiu do que quando ele estava lá. Lembra que eu falei em algum momento na introdução do perigo do personalismo? E eu não posso citar nome. Aliás, não devo. Até que posso, poder eu posso. Mas não é coerente, não é ético. Mas tem uma igreja aí, fundada por um ex-diácono da Assembleia de Deus, da Lapa, que são da Assembleia de Deus em 63, que girou e foi bombou. Era a denominação evangélica que tinha mais rádios AM, não só no Brasil, em toda a América Latina. Logo vocês vão identificar, não preciso falar o nome. O chefão lá morreu, praticamente zerou, porque não era uma igreja de Jesus. Ou seja, não era a igreja plantada pelo Senhor, era a igreja do fulano. Quando o nome cai, a tendência é esvaziar. Tem outra aí, que agora está envolvida, que já esvaziou, depois da pandemia para cá. Que fazia, lembra que eu falei muito? De que Jesus foi assim, ensinar, andava aldeia a aldeia ensinando, pregando e curando. Ela abriu só para curar. E fez uma relação direta entre a bênção recebida e a oferta dada, o dinheiro pago. E garantia a bênção. Veio a pandemia, e a pandemia destruiu essa filosofia. Não lembra que eu falei? Que quem também morre de câncer? E as igrejas, pode olhar, não sei aqui em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, mas por esse Brasil afora, estão esvaziadas. Você tem lá, não tem mais ninguém. E agora, com o negócio do Massa aí, ela foi pego lá, ela criou um banco digital para ajudar a lavar dinheiro da política. Tem um partido político chamado PR, para fazer parte, pegar parte do bolo do governo lá, que pertence, e foi pego nesse negócio do Banco Massa aí, devendo 8,5 bilhões de reais para o Banco Central. Por quê? Fugiu do projeto. E só abriu para vender bênção. É claro que aqui tem bênção. Jesus abençoa. Jesus cura. Jesus abre porta de emprego. Jesus me ajuda a melhorar a minha vida financeira. Mas a igreja não existe para ensinar o Enoque a ganhar dinheiro.
E nem para me tornar espertalhão, para chegar na igreja e ver quanto é o ranco do bolso de vocês. Isso não é igreja mais, não. Está longe de ser igreja. No modelo de Jesus aqui, não. Porque perdeu a sensibilidade. Segundo, para a gente encerrar. Guiados pelo Espírito Santo, a igreja sempre vai encontrar o meio, a maneira, o ambiente, estou usando toda essa expressão que é a propósito, necessário e até ideal para proclamar a palavra. Diz que Paulo então entendeu, foi para a Macedônia, a Europa, o velho continente. Filipos era uma cidade pequena, certamente não tinha um quantitativo de judeus suficiente para abrir uma sinagoga. E todas as vezes que Paulo chegava na cidade, tinha sinagoga, Paulo ia primeiro à sinagoga. Porque os judeus já tinham o Antigo Testamento. Era assim, meio caminho andado. Facilitava. Mas aqui não tinha. Ele foi buscar um espaço onde? Foi procurar um lugar para orar, na beira do rio. Talvez o rio Lico. Naquela época, a dona de casa não tinha torneirinha em casa, com água. Aqui no Vale do Paraíba, muito frio, tem até aguinha quente. E, né, tinha que ir para o rio, para a fonte, fazer o serviço doméstico, lavar a louça, lavar a roupa. Eles foram procurar um lugar para orar e viram umas mulheres na beira lá, lavando a roupa, sei lá, a louça. E a Bíblia diz que Paulo, é aqui que a igreja vai começar. Entendeu? O que eu ia dizer com isso? Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente não preocupa primeiro com a estrutura, mas com a estatura do Evangelho. Eu vou dizer aqui para todos nós essa manhã, bem baixinho para ninguém escutar, até vou beber uma água. Só puxo o paletó aqui para eu parar, porque você não para nunca. Aqui. Muitos de nós, nesse mundo evangélico hoje, está imaginando que antes da igreja precisa ter o templo. Você dizer para o senhor, templo não faz a igreja. A igreja até precisa do templo, mas templo não faz a igreja. Está entendendo aqui? Por que o evangelho foi rompendo fronteiras e alcançando outros povos? Porque em qualquer situação onde ouvia gente necessitada de Deus, lá era púlpito, lá era palco, lá era tribuna de pregar o evangelho. Você imaginou isso? Não estou dizendo que é errado a gente ter estrutura. Nós lá em Goiânia, meu filho está aqui, somos um ministério já de 80, estamos indo para 90 anos. Nosso templo sede é de 93, nós estamos construindo um templo lá, orçado em 65, 70 milhões de reais, para 7.600 poltronas. Mas o nosso campo de trabalho lá, campo administrativo, tem 500 e poucas congregações, 84, 85, 86 mil membros aproximadamente. Então não vai caber nem 10%, ou seja, cerca de 10%. Mas a gente está entendendo que o templo está sendo construído porque já tem a igreja. Entendeu? Aí eu digo, não é a estrutura primeiro, é a estatura do evangelho pregado. Que tipo de evangelho se prega? Qual é a dimensão desse evangelho pregado? Paulo chegou lá, começou a falar, e a Bíblia diz aqui, está na sua lição aí, que Deus abriu o coração de quem? Da irmã? Da irmã? Esqueceu o nome da irmã? Você não deu a lição? Da irmã Lídia. Lídia não era nem moradora dali. Lídia era da Turquia de hoje, de Tiatira. Só que ela era comerciante e andava pelas aquelas regiões vendendo produto para atingir tecidos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração dela. E ela ouviu o Evangelho. Então imagina só, a igreja começou na Europa com uma mulher que era comerciante ambulante. Vamos dizer, para trazer aqui para o Brasil, era mascate. Você lembra do mascate?
Que evangelho, hein? Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, sem perceber, ganha uma vida, como Lídia, que é a chave que abre a porta de um continente. Por isso que ele está rompendo fronteiras, guiado pelo Espírito Santo. Terceiro e último, para a gente encerrar. A lição nos ensina que a proclamação do Evangelho, esse Evangelho precisa ter uma estatura de verdade, que pregue ao ser humano que ele tem uma carência, uma necessidade maior, que a Bíblia chama de o pecado singular. Nós não cantamos muito o hino 15, mas nós cantamos assim, as pequenas palavras engolidas com farinha, né? Porque eu disse, lembra que eu falei um momento aqui, que a gente às vezes não traz o cérebro? Repete as palavras igual o sujeito que vinha para a igreja e gostava de vir para e tal, mas antes ele passou lá na banca do bicho e fez uma apostazinha. Não, eu vou fazer uma fezinha aqui, mas vou lá pegar a hóstia e vou lá esparrar a reza na cara. Aí ele chegou lá na igreja e o pessoal estava ave, ave. Ele falava avestruz, que ele tinha comprado um avestruz lá. Entendeu? É isso que a Bíblia chama de culto de tolo. O cara repete palavras, canta hino, dobra o joelho, levanta, não sabe o que orou. Não participou, o cérebro não entendeu, não envolveu o entendimento. E a Bíblia chama isso culto de tolo. E a Bíblia diz que Deus não aceita culto de tolo. Culto que não me envolve por completo. Então a proclamação do Evangelho, quando pregado sob a direção do Espírito Santo, confronta as trevas e o sistema mundano malignizado. Eu quero encerrar aqui, pastor. Está na sua lição aí, essa ideia. Talvez nós não tenhamos, falar baixinho de novo, para ninguém escutar lá fora, tido um tempo tão comprometedor e até controvertido para a igreja do que isso nós estamos vivendo. Eu falei em algum momento na minha fala aqui, na história da igreja evangélica brasileira, e os evangélicos estão aqui, escute bem o que eu vou dizer, desde o dia 10 de março de 1557, pastor do céu 57 anos depois do Pedro Álvares Cabral chegar aqui. O primeiro culto evangélico foi feito aqui nessa pátria, no dia 10 de março de 1557. A primeira ceia celebrada no dia 21 de março de 1557. Só que não podia organizar a igreja, que é a igreja oficial do Império, aliás, do Brasil, colônia de Portugal, e do Império, tanto o primeiro Império de 1822 até 1848, e no segundo Império de 1849 até 1889, quando Deodoro da Fonseca proclamou a República. A igreja oficial era a igreja católica. Os protestantes até podiam fazer suas reuniões dentro de casa, e a maioria era inglês, alemães, e na língua original deles, para o povo que falava o português não entender. Veja bem como é que o diabo trabalha. Eu não falei muito aqui que o evangelho é ensinar para entender? Só 1819 foi inaugurada a primeira igreja, primeiro templo evangélico aqui, e não podia ter aparência de igreja, não podia ter torre nem a cruz. Foi aí que nós, evangélicos, perdemos a cruz, que a cruz não é símbolo do catolicismo só não, a cruz é símbolo do cristianismo. Nós não podemos ter crucifixo, mas a cruz é símbolo do cristianismo. Em qualquer parte do mundo que você vai, quer na Europa, nos Estados Unidos, outro país, toda igreja evangélica tem uma cruz lá, que a cruz é símbolo, e lá, por causa disso, foi proibido, para não identificar as casas de oração dos crentes com igreja. A maioria não sabe disso porque não leu a história. E aí que é isso que de repente a controvérsia e o problema de hoje, nós nunca tivemos talvez tantas igrejas abertas, tantos movimentos funcionando em nome de Jesus, mas o país não tem melhorado.
a mentira, o engano, o engodo, a falsidade. Graça. E cresce assustadoramente nesse país. E eu vou ser mais direto, com todo respeito aos senhores, às irmãs e os irmãos aqui. Mesmo nós evangélicos, somos ainda o povo do jeitinho. Se for preciso, a gente bula a lei, propina o guarda de trânsito, frauda o cartão de... Quando chega lá na fábrica, lá no emprego, eu sou contratado por um salário que eu aceitei, para trabalhar 8 horas por dia, eu vou comendo 15, 20 minutos todo dia do meu patrão. Lembra como nós começamos falando? Cristão é ser a fotocópia de Jesus. Aí a sociedade olha para a gente e fala, não tem muita diferença não. Ele é assim, vai na igreja, benze a cara, toma ceia, põe a Bíblia do suadouro, mas põe ele no canto para ver, é a mesma coisa. Não faz diferença não. E aí, o sal de Deus que nós somos nessa terra, não arde mais na ferida moral aberta dessa nação. Tem dona de casa aqui. Você está lá na cozinha, quando você está cortando o bife, a carne, que dá descuida a faca, fere o dedo, você pega no sal, o que acontece? Arde, né? O sal não arde mais. E olha, isso é em todas as instâncias. Eu não tenho tempo de elucidar aqui, até talvez não seja, isso não é coisa para todos nós aqui. O fórum, a plateia, não é a mais adequada. Eu estou dizendo o seguinte, é que aqui, quando guiado pelo Espírito Santo, necessariamente, onde se prega o Evangelho, assim, com artigo definido, masculino, singular. Jesus mandou, ide por todo mundo, pregai o. Não é pregar um evangelho. E não é falar algumas coisas sobre Deus. É pregar o evangelho todo para todo homem, e o homem todo, em todo lugar e em todo o tempo. A gente fatiou, tira da Bíblia aquilo que é bom para a gente. Porque a maioria dos frequentadores de igreja, volta ao que eu falei agora há pouco, no início, não gostam mais do culto de ensino, e até da escola dominical, porque é o culto que descerra a máscara, que põe o sal na ferida. E a gente não quer ser incomodada. A gente quer ser confortado. Nós queremos uma igreja, um Jesus e um Deus que está a nosso serviço. Tudo que eu precisar, ele está com a bandejinha na mão, igual um garçom do restaurante para me servir. Você está entendendo? Gente, meu juízo é muito, muito forte hoje. E uma igreja que não busque pelo menos se enxergar e ver essa perspectiva do Evangelho, ela não vai consolidar-se onde chega. Penso até, converso muito com meu filho, outros irmãos, com Valcemi, que eu estou... Não é Valcemi não, Valcemi é um amigo meu lá de Goiás, Valdemir. É mais bonito, mas o senhor também é bonito. Aí o que acontece? A gente observa que talvez seja uma das razões porque a pujança da igreja morreu na Europa. Uma Europa que há 250 anos atrás era o berço do movimento evangélico, do avivamento evangélico dos Wesley, do Finney e outros, e o movimento missionário. Você vai lá, as igrejas estão fechadas. Você vai na França, eu já estive no norte da Espanha, fiquei lá uns 10, 12 dias, fui ao sul da França, falar de Deus lá, o pessoal ojeriza. Sabe por quê? Porque eu e você, por causa do mandamento de Deus, lemos a Bíblia. Os homens sem Deus aí fora só vai conhecer Deus lendo a sua vida. O único livro que eles vão ler é a sua vida, a minha vida. E se a sua vida não testificar, não expressar Deus, eles nunca chegarão a Deus. Passou isso é forte? É. Veja bem aqui no caso, para a gente encerrar. Evangelho que não confronta
o misticismo e os poderes do mal, como Paulo enfrentou aqui na moça, tende a receber e a contentar com os aplausos do mundo, sem saber a fonte. Você já separou para observar o Atos 16 aqui? A mulher não está falando nada de errado. Ela andou alguns dias atrás, esses homens que vos pregam, sabe o que eles estão fazendo? Pregam a mensagem de Deus, são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo, um dia, guiado, falou assim, sai dela, capiroto. Hoje a igreja assenta com todo mundo e não tem uma palavra profética para ninguém. De repente tem movimento. A Assembleia de Deus não. No Rio já tem. De repente, nós vamos aceitar até o dinheiro do tráfico, está abençoando para fazer a igreja, o templo. Eu vou muito a Belo Horizonte, lá fechou 7 igrejas da Lagoinha lá. Da Lagoinha não, lá daqueles Valadares. Envolvido com o Banco Mas. Valadão. 7 igrejas. Essa ideia não, que tudo é Deus que está abençoando. Caiu do céu, é Deus que deu. Não é não, irmão. A igreja não precisa receber dinheiro de prostituição nem do tráfico. Aqui não vale. Aqui não serve. A moça estava falando coisa correta. Mas a fonte era do mal. Porque a gente precisa do Espírito Santo para discernir isso. E o Evangelho precisa primeiro confrontar para depois confortar. Então, eu botei aqui outra subverdade desse item. Todas as vezes que o Evangelho chega em um lugar, ele vai contrariar interesses. O Evangelho não é para me fazer feliz, é para me tornar santo igual a Cristo. O Evangelho não é para facilitar a vida, é para me dar graça e poder para eu vencer as adversidades da vida. Entendeu? Onde o Evangelho chega e a igreja é implantada, rompendo fronteiras, necessariamente o sistema maligno, organizado em homens, através dos homens, vai se levantar contra. Como levantaram contra Paulo e Silas aqui. Meteram na prisão os homens, cometeram injustiça, está aí na sua lição. Nem observar a regra. Eu não quero nem mexer muito nesse vespeiro aqui, que está parecido muito com o nosso país de 10, 12 anos para cá. Não funciona mais as regras, as leis. Tudo uma coisa montada, tudo uma coisa orquestrada. Que o sistema se levantou contra tudo que é verdade. Não interessa mais a verdade. O Evangelho é luz. E onde a luz chega, necessariamente vai mostrar a sujeira. Vou encerrar. Eles levantaram contra Paulo e Silas. Mas eu acho aqui algo extraordinário. Até anotei aqui, irmão Claudemir. O Evangelho, quando chega e nos alcança, não é a circunstância que determina o estado do nosso espírito. Lembra que eu falei? Que Jesus não prometeu facilidade, prometeu sua presença? Com ele a gente consegue cantar com os pés amarrados no tronco. E não espera o milagre para poder crer. A gente canta, adora, antes do milagre acontecer. Se ele vier, amém. Se não vier, eu vou continuar cantando. Fique de pé, todos vocês. Paulo e Silas cantaram lá. Diz que é quase da meia-noite. Injustiçado. O sistema levantou contra eles. Que eu disse que o Evangelho, quando chega, confronta e perturba interesses. Mas eles cantavam. Até que veio o terremoto, o carcereiro gritou lá, pediu luz e gritou, que farei para herdar a salvação, para ser salvo? Paulo estava por ali mesmo. Falou, acho que Paulo tinha comando até lá. Falou, ninguém vai correr, ninguém vai fugir. Porque uma cadeia aberta, aqui os cabras fazem túnel para poder sair de fora do muro, para ir embora. E naquela época, os muros caíram e tudo. E Paulo falou, ninguém foge, fica aqui. Porque o Evangelho, quando chega, não
abraça conveniências. O Evangelho não escolhe um melhor caminho e a facilidade, mesmo quando, especialmente quando a facilidade contraria a regra. O crente vive pela regra. Nem toda regra é certa, é verdade. Mas ele não busca você. Paulo podia falar assim, vamos aproveitar e pica a mula, vamos correr. Quando o homem falou, ele falou assim, para! Todos estamos aqui. Nós não, hoje esse evangelho aí, o cara tem coragem de vir aqui no Belém, não. Mas vem num culto de libertação, de campanha, para contar um testemunho que Deus deu a ele, um carro novo, uma bênção grande, um dinheiro grande, por uma maracutaia que ele fez lá fora, e tem coragem de contar que foi Deus que deu. Aí faz Deus participante do ilícito, de um crime. Aí as pessoas que conhecem ele lá fora, porventura ficam sabendo, não pode ser, essa pessoa não tem seriedade. Esse pessoal não dá para confiar nessa gente mais não. E fica perguntando, é essa a igreja? É isso aí que é a igreja? Ah, não quero mais isso não. Pai querido, nós nos encontramos na tua casa, na manhã deste domingo, para mais uma vez estudar a sua palavra. E nós tivemos a oportunidade de olhar esse texto inspirado pelo seu Espírito em Atos 16 e perceber o quanto precisamos de nos submetermos à direção do seu Espírito Santo. Tua igreja atravessa milênios e séculos, aqui nesse país já 15 décadas se passaram e ela precisa voltar permanentemente, constantemente, ao Evangelho, à sua palavra, para se orientar, para ouvir a voz do Espírito, para escutar a voz de alguém que pede do outro lado, passa para cá para nos ajudar. Nós precisamos que na direção do teu Espírito Santo nós temos a sensibilidade para levar o Evangelho para quem deseja ouvi-lo, e que não cometamos a insanidade de jogar pérolas aos porcos, mas que preguemos o Evangelho, o genuíno Evangelho, às pessoas que querem ouvi-lo e pedem ajuda, como Paulo viu naquela visão. Pai Santo, faz-nos entender também que à medida que nós proclamamos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, nós temos que aguardar dificuldades, perseguições, oposições, controvérsias, porque ele sempre haverá de contrariar o sistema malignizado que atua neste mundo, cujo príncipe desse sistema é o príncipe das trevas. Mas nós seguimos o Senhor, que é a luz, que nos guia, que nos orienta. Por favor, por sua bondade e misericórdia, não nos deixe perecer. Continue conosco. Queremos continuar sendo a sua igreja, a depositária do Evangelho, a proclamadora do Evangelho e a sustentadora da verdade, da graça salvífica de Deus deste mundo caído e perdido. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado. Se nem dizer que eu já passei do horário, né, irmão? Sente-se, descanse um pouquinho aí, que eu vou devolver para o pastor aqui.